Nunca mais vou dormir num avião. Tudo isso aconteceu há um ano, quando eu me deparei com esse cara esperando meu voo na sala VIP do aeroporto. Ninguém acreditaria em mim, mesmo que eu contasse porque eu nunca mais dormiria num avião. Eu pretendia manter isso em segredo para não perder meu emprego. Mas eu preciso desabafar, ou vou enlouquecer, então, lá vai. A aerofobia, o medo de voar, é um instinto codificado num aglomerado de neurônios em forma de amêndoa na parte reptiliana do cérebro humano. Ele grita as consequências que podem ocorrer quando tiramos nossos corpos do chão, tudo vindo das memórias dos nossos ancestrais, profundamente gravadas no nosso sangue e ossos. A declaração longa acima resumia a palestra que o estranho que eu conheci na sala VIP da companhia aérea tinha me dado. Suspirei, alto e propositalmente, enquanto girava minha taça de Merlot pela metade e verificava o aplicativo da companhia aérea no meu celular. Meu avião ainda estava só na metade do caminho de uma grande cidade do meio-oeste até meu terminal numa cidade costeira do sul. Graças aos efeitos dominó dos cancelamentos de voos desde esta manhã, meu horário de partida tinha sido atrasado por mais de 3 horas. Eu achei que conseguiria passar o tempo na sala VIP facilmente, mas agora tenho que ouvir o discurso interminável e não solicitado desse cara, tipo um podcast, tudo porque eu fui educada demais para dizer não quando ele perguntou se o banquinho ao meu lado estava vazio. Frustrada, terminei o resto do vinho de um gole só, e o estranho ao meu lado disse, e então, você concorda? Puta que pariu, quase esqueci que ele ainda estava falando. Ah, desculpa. Eu não estava prestando atenção. Por educação, droga da educação que meus pais me deram, eu continuei, o que você estava dizendo? Nossos pés têm sua função, a nos apoiar para andar em chão firme. Eles também conectam nosso corpo e alma com a natureza. Quando a gente voa, é como se estivéssemos cortando nossas conexões com nosso centro na Terra. Não é natural para o corpo humano ficar no ar por tanto tempo. Isso não te assusta? Coloquei meu celular na mesa e olhei para o estranho de perto pela primeira vez. Esse homem devia ter uns 40 ou 50 anos, era caucasiano e magro, mas com uma grande barriga de chope saindo debaixo do queixo. Seu cabelo comprido e pimenta era preso para trás para cobrir as entradas na cabeça, e seu rosto estava bronzeado e descamando. Ele estava usando um terno marrom xadrez com o mesmo nível de rugas que o rosto dele. Eu achei que ele era um vendedor tentando puxar conversa e construir redes com clientes em potencial na sala VIP do aeroporto. Afinal, é um ótimo lugar para conhecer muitos clientes em potencial se você tiver a cara de pau de incomodar pessoas que estão exaustas e ocupadas com a própria vida. Eu também sou representante de vendas de uma empresa que vende soluções de inteligência artificial como serviço. Eu saio da minha cidade toda semana para diferentes locais, o que é mental e fisicamente desgastante. Foi por isso que eu abaixei a guarda e dei atenção a esse cara, para não desestimular a luta dele. Mas essa conversa estava tomando um rumo estranho. Eu certamente não queria mais dar corda para ele. Nunca tinha pensado por esse ângulo, eu disse, tirando meu notebook da bolsa. Beleza, boa conversa. Tenho que trabalhar um pouco antes do embarque. Essa foi minha melhor indireta firme, mas educada, de que eu tinha terminado a conversa com ele. Ocupado, 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 eu entendo. Eu também ficava muito na estrada para o trabalho de fusões e aquisições, até encontrar minha iluminação. O homem sorriu, mas não pareceu captar minha indireta. Eu murmurei uma vez como resposta. Meus olhos ainda estavam grudados no notebook nos 50 e-mails não lidos. Eu não conseguia parar de me perguntar por que esse homem estava no aeroporto se ele odiava tanto voar. O estranho tomou um gole de sua cerveja, olhou para os viajantes que passavam por nós e disse, ok, mocinha, agradeço por ter escutado meu desabafo. Que tal eu te pagar outra taça de vinho tinto e sair do seu pé? Antes que eu pudesse protestar, ele já tinha se virado e perguntado ao barman, você pode trazer outra taça do que ela estava bebendo? Ele apontou para minha taça e tirou uma nota de $1 de sua carteira surrada. Aqui está a gorjeta. Eu sei que o barman provavelmente estava rindo por dentro. Nessa economia? O que $1 pode te dar? O líquido frio e vermelho sangue foi rapidamente apresentado ao lado do meu notebook. Sussurrei um obrigado enquanto o homem finalmente deixava seu lugar como prometido. Dei outro longo suspiro e me concentrei na tela para embelezar a apresentação de PowerPoint que eu tinha preparado para meu discurso. Algum tempo passou, e meu celular vibrou. A companhia aérea enviou uma mensagem de texto informando que meu voo finalmente havia chegado, mas o portão de embarque foi movido para mais longe de onde eu estava. Rosnei, arrumei minhas coisas e desci do banquinho. Senhora? A senhora esqueceu sua coisa. O barman me parou. Eu me virei. O jovem estava segurando uma sacola de linho branca do tamanho da palma da mão no ar. Não, essa não é minha. Ele franziu a testa. O cavalheiro que saiu disse para garantir que a senhora levasse isso com a senhora. O quê?
Que estranho. Essa oferta estranha me pegou de surpresa. Você pode simplesmente jogar fora? Não tenho certeza se posso fazer isso. Ele colocou a sacola no balcão de mármore. Parece ter alguma matéria orgânica dentro. Ele cutucou a sacola, e eu pude ouvir o barulho de algo se mexendo. Se a senhora não se importar. Ele abaixou a voz, essa é minha primeira semana de trabalho. Não estou familiarizado com as regras. Não tenho certeza se o descarte disso é permitido ou não, a senhora poderia apenas. Ele me olhou com olhos suplicantes, pegar e jogar fora em algum lugar no caminho para o seu portão? Por educação e simpatia por esse barman novato, eu relutantemente assenti, peguei a sacola, joguei na minha bolsa e saí da sala VIP. O embarque foi rápido o suficiente. Graças às 2 taças de vinho tinto que eu tomei na sala VIP, assim que me sentei na minha confortável poltrona da classe executiva, desmaiei como se não houvesse amanhã. De repente, uma forte vibração me acordou. Abri os olhos e vi o passageiro idoso ao meu lado derrubar o café quente no colo. Droga, tá quente. Ele xingou. Antes que eu pudesse oferecer um lenço, a cadeira embaixo de mim caiu abruptamente e subiu, e com um din, a sinalização de apertar o cinto foi acionada. O capitão anunciou, comissários de bordo, mantenham os cintos de segurança afivelados. Não é um bom sinal quando os comissários de bordo precisam parar de trabalhar e se afivelar como o resto de nós. Senti uma pontada de ansiedade subindo no meu peito, mas ignorei. Turbulência acontece, eu me disse, está tudo bem. Estamos como voando em gelatina, você pode sacudir a gelatina como quiser, mas o avião não vai cair, as coisas estão sob controle profissional. Foi aí que senti o avião começar a inclinar para baixo. Abri as cortinas da janela, testemunhando as nuvens passando por mim em alta velocidade. Logo, não estávamos mais passando por nuvens, e os pedaços verdes e as faixas cinzas apareceram do lado de fora da janela. Gritos de pânico encheram o avião. Meu Deus, estamos caindo de volta para a terra? Eu disse. O velho ao meu lado ainda estava tentando limpar suas calças molhadas com 2 guardanapos de papel quadrados, apesar do fato de que ele estava virado para baixo num ângulo desconcertante como o resto de nós. Ele se virou para mim, o quê? O que você está dizendo? Isso não é normal? Antes que eu pudesse protestar, ele já tinha se virado e perguntado ao barman, você pode trazer outra taça do que ela estava bebendo? Ele apontou para minha taça e tirou uma nota de $1 de sua carteira surrada. Aqui está a gorjeta. Eu sei que o barman provavelmente estava rindo por dentro. Nessa economia? O que $1 pode te dar? O líquido frio e vermelho sangue foi rapidamente apresentado ao lado do meu notebook. Sussurrei um obrigado enquanto o homem finalmente deixava seu lugar como prometido. Dei outro longo suspiro e me concentrei na tela para embelezar a apresentação de PowerPoint que eu tinha preparado para meu discurso. Algum tempo passou, e meu celular vibrou. A companhia aérea enviou uma mensagem de texto informando que meu voo finalmente havia chegado, mas o portão de embarque foi movido para mais longe de onde eu estava. Rosnei, arrumei minhas coisas e desci do banquinho. Senhora? A senhora esqueceu sua coisa. O barman me parou. Eu me virei. O jovem estava segurando uma sacola de linho branca do tamanho da palma da mão no ar. Não, essa não é minha. Ele franziu a testa. O cavalheiro que saiu disse para garantir que a senhora levasse isso com a senhora. O quê? Que estranho. Essa oferta estranha me pegou de surpresa. Você pode simplesmente jogar fora? Não tenho certeza se posso fazer isso. Ele colocou a sacola no balcão de mármore. Parece ter alguma matéria orgânica dentro. Ele cutucou a sacola, e eu pude ouvir o barulho de algo se mexendo. Se a senhora não se importar. Ele abaixou a voz, essa é minha primeira semana de trabalho. Não estou familiarizado com as regras. Não tenho certeza se o descarte disso é permitido ou não, a senhora poderia apenas. Ele me olhou com olhos suplicantes, pegar e jogar fora em algum lugar no caminho para o seu portão? Por educação e simpatia por esse barman novato, eu relutantemente assenti, peguei a sacola, joguei na minha bolsa e saí da sala VIP. O embarque foi rápido o suficiente. Graças às 2 taças de vinho tinto que eu tomei na sala VIP, assim que me sentei na minha confortável poltrona da classe executiva, desmaiei como se não houvesse amanhã. De repente, uma forte vibração me acordou. Abri os olhos e vi o passageiro idoso ao meu lado derrubar o café quente no colo. Droga, tá quente. Ele xingou. Antes que eu pudesse oferecer um lenço, a cadeira embaixo de mim caiu abruptamente e subiu, e com um din, a sinalização de apertar o cinto foi acionada. O capitão anunciou, comissários de bordo, mantenham os cintos de segurança afivelados. Não é um bom sinal quando os comissários de bordo precisam parar de trabalhar e se afivelar como o resto de nós.
Senti uma pontada de ansiedade subindo no meu peito, mas ignorei. Turbulência acontece, eu me disse, está tudo bem. Estamos como voando em gelatina, você pode sacudir a gelatina como quiser, mas o avião não vai cair, as coisas estão sob controle profissional. Foi aí que senti o avião começar a inclinar para baixo. Abri as cortinas da janela, testemunhando as nuvens passando por mim em alta velocidade. Logo, não estávamos mais passando por nuvens, e os pedaços verdes e as faixas cinzas apareceram do lado de fora da janela. Gritos de pânico encheram o avião. Meu Deus, estamos caindo de volta para a terra? Eu disse. O velho ao meu lado ainda estava tentando limpar suas calças molhadas com 2 guardanapos de papel quadrados, apesar do fato de que ele estava virado para baixo num ângulo desconcertante como o resto de nós. Ele se virou para mim, o quê? O que você está dizendo? Isso não é normal? Antes que eu pudesse responder, uma chaleira de café de prata voou da cozinha. Com um pang alto e abafado, atingiu a cabeça do homem, o deixando inconsciente, e seu sangue espirrou em toda a minha camisa branca e passada. Os passageiros gritaram atrás de mim enquanto mais objetos saíam do armário da frente. Uma sensação de perda de gravidade enviou ondas de náusea do meu estômago para minha garganta. Eu me segurei para não vomitar ou começar a chorar como meus companheiros. Comecei a rezar todas as orações que consegui reunir, esperando que isso fosse apenas um sonho. O nariz do avião inclinou-se ainda mais, e ficamos sentados verticalmente como numa montanha-russa. Um garoto adolescente gritou e escorregou pelo corredor e passou por mim. Tentei pegá-lo, mas a força era muito grande, e ele rolou rápido demais para eu reagir. Só posso imaginar que ele não tinha o cinto de segurança apertado o suficiente. Temporariamente segura na minha cadeira, eu não estava na situação mais confortável. Minhas costas estavam voltadas para a direção do céu em um ângulo de 90 graus, meu sangue estava flutuando por todo o meu corpo, exceto pela minha cabeça, e o cinto apertado na minha barriga estava se enfiando nas minhas costelas, me sufocando, ameaçando espremer o ar e o vinho do meu corpo. Choro, xingamentos e orações ecoavam pelo armário. As luzes começaram a piscar, e um cheiro forte de café e xixi encheu o ar. Eu ainda não conseguia acreditar no que estava experimentando. Estávamos caindo diretamente de volta para a terra. Meu pior pesadelo havia se tornado realidade, e eu não sabia que seria tão cedo, tão real. Outra forte vibração me jogou para fora do cinto de segurança, e meu rosto bateu com força no encosto da cadeira da frente. Ah! Eu gemi, mas não senti a dor como esperado. Senhora, a senhora está bem? Abri os olhos e vi o velho, que supostamente estava sangrando inconscientemente em sua cadeira, me olhando com seus olhos azuis e nublados cheios de preocupação. Desculpe. Eu me sentei direito. Olhei em volta. O avião ainda estava voando, graças a Deus, horizontalmente. Nenhum choro nem grito podia ser ouvido mais. Meu coração batia tão rápido que poderia saltar da minha garganta. Eu esfreguei meus olhos, aquilo foi apenas um pesadelo? Não, não pode ser. Todo o cenário era realista demais para ser um sonho. Não quis incomodar a senhora, mas a senhora estava chorando, disse meu passageiro vizinho. Depois que ele disse isso, senti um vestígio de líquido quente no meu rosto. Rapidamente limpei minhas lágrimas com o dorso da mão, corando de vergonha. Não, sim, senhor, obrigado por me acordar. Ele ainda me olhava com olhos preocupados. Sabe, a vida é curta. Não deixe nada a trabalho, escola ou família estressá-la. Quando chegar a minha idade, você mal se lembrará do que ou por que estava preocupada com essas coisas. Elas vão se resolver eventualmente, Deus tem um plano para você. Tudo o que você tem a fazer é acreditar. Ele deve estar pensando que eu sou mais uma guerreira de estrada esgotada. Dei um leve sorriso e disse, obrigada, vou me lembrar disso. Depois desse episódio, não consegui mais dormir, então fiquei acordada e revisei minha apresentação pela 10ª vez. O resto do voo foi tranquilo. Depois que pousamos, desliguei o modo avião. Mandei uma mensagem para meu chefe dizendo que tinha pousado e que enviaria a apresentação assim que tivesse uma conexão melhor. Um banner de notícias apareceu na tela do meu celular enquanto eu estava enviando minha mensagem. O título dizia, notícia urgente, o horrível acidente aéreo durante a descida. Abri a nova janela. A tragédia havia acontecido apenas 2 horas atrás, mais ou menos na mesma hora em que eu estava tendo aquele pesadelo no meio do ar. Esse avião estava decolando normalmente, sem interferência do clima ou de outros aviões. Ainda assim, o avião de repente mergulhou e caiu numa fazenda próxima. O resgate está em andamento, e nenhum número de mortos ou feridos foi oficializado. Mas qualquer um poderia adivinhar que os resultados seriam bastante sombrios, dada a filmagem dos destroços que a notícia está mostrando. Porque esse evento parecia semelhante ao meu pesadelo a 1000 milhas de distância.
À medida que mais e-mails chegavam ao meu celular, não pude dar um segundo pensamento ao incidente, então segui meu dia. Eu arrastei na apresentação de vendas, e as reuniões de 3 dias passaram voando como uma brisa. Na quinta-feira à tarde era nossa hora de voar para casa. Meu chefe reservou um voo semelhante às 19 horas para sua cidade natal, então compartilhamos a viagem para o aeroporto. No carro, comparamos nossas anotações sobre a reunião concluída e concordamos que tínhamos grandes chances de ganhar o contrato. No ônibus para o aeroporto, meu chefe verificou seu celular e disse: "Você sabe daquele acidente de avião maluco que aconteceu na segunda-feira?" Respondi a ele no meu tom mais despreocupado e sim, só li o título. Eles encontraram algum sobrevivente? Não, é tão triste, cara. Todos eles, passageiros e tripulantes, foram considerados mortos pelo impacto. Você viu o vídeo? Não gosto de assistir a essas coisas. Elas me deixaram acordada a noite toda, eu disse. Eles descobriram como o avião conseguiu cair direto no chão? Não, eles acabaram de encontrar a caixa preta e enviaram para a capital, sem detalhes ainda. Coisa de louco. Minha esposa literalmente me ligou e me pediu para cancelar meu voo e dirigir para casa depois que leu as notícias. Eu disse: leva 7 horas sem trânsito para dirigir do meio oeste para a costa leste, e depois o quê? Ela quer que eu dirija para todos os lugares para sempre? Né? Só se a gente pudesse. Eu ri. É muito mais seguro voar do que dirigir. Eu disse a ela que esse tipo de coisa não acontece diariamente, mas sabe, esposa tem que ser esposa. Vamos apenas esperar que isso não aconteça novamente tão cedo. Principalmente não nos nossos voos. Não vai. Você não tem nada com que se preocupar, disse meu chefe quando o ônibus parou. Bem, aqui está meu portão. Ele pegou sua mala de mão. Vamos nos reunir para nossa reunião de check-in amanhã. Eu assenti. Tenha um voo seguro. Ele me saudou e desceu do ônibus. Meu voo para casa não estava atrasado, então considerei isso uma grande vitória. Eu não queria olhar para o trabalho por mais um segundo no voo, então comecei a ler o livro que comprei na estante de best-sellers da loja do aeroporto. Eu estava apenas na 10ª página, e meus olhos começaram a embaçar. Coloquei o livro no meu peito e cochilei. Eu estava acordando da minha própria tosse involuntária. Imediatamente, senti calor escaldante, por todo o meu corpo. Por um segundo, fiquei confusa sobre por que não conseguia ver nada. Assim que meus olhos se ajustaram à luz, percebi que o armário do avião estava envolto em fumaça e fogo grossos. A chama aberta vinha da parte traseira do avião enquanto os passageiros corriam em direção à porta de saída. 2 homens já estavam puxando a porta de saída de emergência, mas a maçaneta volumosa e vermelha de nenhuma das portas se abria, e o comunicador de voo do capitão estava fritando. Ele falava rápido, mas sua voz estava distorcida e abafada por ruídos estáticos e brancos. Mais um homem deu um passo na extremidade direita da porta e agarrou a cauda da maçaneta, e uma mulher pisou na borda da porta. Com mais algumas puxadas, uma luz brilhante lançou-se no espaço cheio de fumaça, e a porta finalmente se abriu. O ar fresco soprou, fazendo a língua do fogo crescer. Temos que ir agora. Venha comigo. Uma comissária de bordo se abaixou ao meu lado. Seu cabelo preto encaracolado estava espalhado por todo o rosto. Olhei para seus olhos castanhos brilhando por causa do fogo, mas não me lembro de tê-la visto quando embarquei. Ela desabotoou meu cinto e me levantou, colocou minha barriga no ombro e caminhou em direção à porta. Eu estava meio maravilhada com sua força e meio confusa sobre como isso era remotamente possível. Olhei para meus pés e arquejei, quando eu fiquei tão pequena que uma mulher pequena poderia me carregar como se nada fosse. A comissária de bordo parou enquanto descia pelo corredor. Uma multidão enorme estava grudada no local como uma montanha bloqueando nossa passagem, e seu movimento para a saída era dolorosamente lento. Cada segundo era como um século passando no inferno. Palavrões enchiam o ar, misturando-se a gritos desesperados e empurrões. De repente, blão! Uma explosão estrondosa rompeu o ar, arrancando-me do aperto da comissária de bordo. A força me jogou no chão. Não! Ouvi a comissária de bordo gritar. Imediatamente, outro estrondo ensurdecedor bang encheu o espaço, acompanhado pela sinfonia caótica de vidros quebrados e chamas escarlates crepitantes girando ao meu redor. Então, a escuridão corroeu minha visão, apagando tudo o que restava para ver. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Aeroporto Internacional da Cidade Costeira do Sul. O horário local é 23h25. O quê? Eu disse, percebendo que minha garganta estava queimando. Bem, esse deve ter sido um livro infernal. Te fez dormir o caminho todo. O homem que sentou ao meu lado disse. Olhei para o livro.
Era aquele livro chato sobre não se importar com nada, com certeza, fica repetitivo rápido depois das aberturas chocantes. Essa é sua casa? Ele se levantou e me ajudou com minha mala de mão. Sim, e você? Não, eu deveria ir para uma cidade na Flórida para a despedida de solteiro do meu irmão, mas parece que o avião que estava chegando pegou fogo depois de pousar. Ele disse, eu posso acabar recebendo um vale para ficar aqui por uma noite. Você tem alguma recomendação de comida noturna? Estou cansado de ir àqueles lugares turísticos. Meus ouvidos zuniam, minha garganta estava seca como lixa, e eu não conseguia mais ouvir os homens. Um voo pegou fogo, igual ao meu sonho de novo? Poderia ser outra coincidência estranha? Não é como se meu sonho tivesse manifestado tudo isso, ou eu de repente me tornei uma vidente que pode prever presságios, certo? Percebi que o cara ainda estava me olhando expectante. Eu disse, e desculpa, eu realmente não saio pela cidade ultimamente, então estou em branco. Muitos bons restaurantes provavelmente estão fechados agora. Você sempre pode ir à famosa rua de festas para algumas cenas noturnas. Vendo sua cara de decepção, eu adicionei, tenho certeza de que você ainda pode conseguir sanduíches locais decentes em um daqueles bares que ficam abertos até tarde. Agradeço. Bem, vou ter que encontrar alguém para me ajudar a resolver meu horário de voo primeiro e depois pegar a comida. Se você não se importar, eu disse, você pode me dizer o número do seu voo de chegada? Claro, deixa eu ver. Ele abriu o aplicativo da companhia aérea no celular. Era ABC ###, estou escondendo os números por razões óbvias. Então, você está indo direto para casa ou quer comer alguma coisa juntos? Não, obrigada. Estou absolutamente exausta. Espero que você se divirta nesta cidade, no entanto. No meu Uber para casa, não pude deixar de mergulhar nos relatórios sobre o ABC ###. O voo pegou fogo pouco depois da decolagem. O fogo irrompeu da parte traseira do avião, espalhando-se rápido demais para os comissários de bordo apagarem. O piloto fez um pouso de emergência, mas as portas de saída de emergência falharam sem nenhuma razão definida relatada ainda, o que agravou os danos, e metade dos passageiros do voo morreu queimada e por inalação de fumaça. Entre os passageiros que perderam a vida, a vítima mais jovem era uma menina de 6 anos. Uma das comissárias de bordo corajosas tentou carregar a menina em direção à saída, pois sua mãe havia sucumbido à falta de oxigênio. No entanto, durante o processo, um dos motores explodiu, e a menina foi arremessada pelo corredor e consumida pelas chamas. A comissária de bordo que relatou o evento sofreu ferimentos externos leves e foi levada para o hospital mais próximo junto com outros sobreviventes para observação durante a noite. Os vídeos de notícias mostraram sua foto de perfil, uma jovem na casa dos 20 anos com cabelo preto encaracolado e olhos castanhos. Como eu estava dizendo, os clientes gostaram do que viram e quiseram que nossa equipe voasse na segunda-feira seguinte para conhecer seu CEO diretamente, disse meu chefe. Eu franzi a testa. Ah, alguém não está feliz em voar de novo? Meu colega disse. Eu me amaldiçoei por ter esquecido que a câmera estava ligada. Não, é só que esses incidentes de voo estão ficando realmente perturbadores. Tente dormir um pouco neste fim de semana, disse meu chefe. Mas se você quiser abrir mão do tempo de descanso para a festa, você sempre pode dormir no voo. Claro, como eu ousaria dormir durante o voo novamente? Depois da ligação, comecei a desfazer minha mala. Enquanto tirava meu caderno da mochila, uma pequena sacola caiu. A droga da sacola de terra que aquele cara estranho me deixou tinha ficado na minha bolsa o tempo todo, eu me esqueci completamente de jogá-la fora. Eu peguei a sacola e desatei a corda em torno de sua abertura. A sacola só tinha partículas de terra dentro. Cutuquei a terra com meu dedo indicador, e um pulso quente disparou para meu cérebro. Que diabos? Eu deixei a sacola cair no chão. Ela não se moveu um pouco. A sensação era familiar, aconchegante e acolhedora, como voltar a um lugar seguro, a casa de campo da vovó, ou uma terra-mãe antiga e perdida se revelando mais uma vez. Será que essa foi a culpada que me enviou todas aquelas visões estranhas no meu sonho? Em que empresa aquele cara estranho disse que trabalhava de novo? Eu rapidamente entrei no LinkedIn e procurei por um escritório de advocacia de fusões e aquisições com sede na cidade do Sul. Mais de 12 milhões de resultados apareceram no Google. Eu puxei meu cabelo, sabendo que não tinha a menor ideia de qual era o nome daquele homem ou se ele ainda estava empregado. Fui até a geladeira e peguei uma lata de Seltzer. Tomando um gole surpreendentemente refrescante, verifiquei o rótulo. É um sabor cítrico, e o rótulo diz, aproveite a doçura natural sem calorias adicionadas. Voltei para meu notebook e digitei as palavras-chave advogado de fusões e aquisições, natureza, aerofobia, cidade do Sul, e uma página do LinkedIn apareceu como a primeira pesquisa.
RN, um ex-advogado de fusões e aquisições com 30 anos de experiência na indústria, recentemente deixou a empresa devido à aerofobia. Abraçando uma nova vocação, Hua passou a servir como líder espiritual, ajudando comunidades a retornar à natureza e encontrar harmonia interior. Seu perfil do LinkedIn dizia: cliquei no botão conectar ao lado de sua foto com um sorriso largo e esperei cerca de 10 minutos. Ainda assim, nenhuma resposta ao convite foi aceita. Ele provavelmente não poderia me responder de qualquer maneira, então fechei o notebook. Eu estava esperando no meu terminal para embarcar no avião para a cidade do Meio-Oeste novamente na segunda-feira de manhã. Meu chefe e meu colega estavam conversando sobre o jogo de futebol de sábado, e eu verifiquei as notícias sobre os incidentes de voo. Nada traumático aconteceu durante o fim de semana. Depois de embarcar no avião, eu estava pronta para desmaiar no voo novamente quando meu celular vibrou, mostrando uma nova notificação de que R havia aceitado meu convite. Verifiquei a janela. O voo estava esperando para entrar na pista de decolagem. Eu ainda tinha tempo, então rapidamente mandei uma mensagem para ele: Oi R, você se lembra de mim? Sim. Ele respondeu. Ah, de repente, ele não quer mais ser falante. Eu respondi: eu queria te perguntar sobre a sacola que você deixou para mim. Depois de um segundo, eu continuei: esquece. Isso é loucura. Provavelmente não é nada. A sacola que te prende ao chão? Sim, esse é meu presente para você. R digitou de volta: espero que você carregue isso com você sempre que voar. O que você quer dizer? O que aconteceria se eu não levasse isso comigo? Você não viu esses castigos por fugir da mãe natureza com seus próprios olhos? Ah, aposto que sim. É por isso que você vem até mim para uma resposta. Não é? Posso ver seu sorriso através da mensagem pedindo um soco. Respirando fundo, digitei rapidamente: cara, explica direito. Tenho cerca de 5 minutos para decolar. Tive alguns sonhos incômodos que aconteceram de serem os mesmos que os incidentes reais de voo. Você está dizendo que eles estão conectados? Por que estou sendo punida? Um profissional de verdade consegue conectar os pontos, ele respondeu. Eu te disse, não é natural para nós voar tão alto. A ira da Mãe Terra te encontrou. Mas ela é misericordiosa. Se você levar a Terra com você, você está mantendo sua conexão. Ela apenas redistribuirá a consequência condenada para outros. Você está falando sério? Então essa mãe idiota mataria outras pessoas para me mostrar o quão ruim é para mim fazer esses voos para trabalhar e ganhar a vida? Eu não fiz nada para você. Por que você teve que me amaldiçoar com essa merda de voodoo? Você ainda não acordou. Isso é uma bênção, não uma maldição. E acima de tudo, ele adicionou um emoji de sorriso no final da mensagem. Meu sangue ferveu. Eu não conseguia dizer se esse cara estava falando sério ou se ele estava no último estágio de um surto delirante. A comissária de bordo passou e me lembrou que estávamos prestes a decolar, e isso significava que eu precisava colocar meu celular no modo avião. Eu respondi a ela, claro, mas abaixei a cabeça para o telefone e digitei: IR, o que vai acontecer se eu não tiver essa sacola de terra comigo? Eu nem me dei ao trabalho de abrir o compartimento superior e tirar minha mala para procurar a terra, pois eu sabia com certeza que não tinha levado aquela sacola comigo para este voo. O serviço de limpeza provavelmente já estava pegando do meu lixo e levando para o aterro. Pó ao pó, cinzas às cinzas. R não respondeu imediatamente desta vez. Eu olhei ansiosamente para o telefone enquanto o vídeo de segurança do voo era exibido. Quando o voo decolou, meu coração afundou no fundo do meu estômago. 3 pontos apareceram na mensagem, mostrando que ele estava digitando. Nunca durma no avião. A mensagem chegou: talvez isso funcione. Talvez. O que você quer dizer, talvez? Eu digitei de volta, mas meu telefone perdeu o sinal, e a mensagem que eu enviei ficou presa no símbolo do círculo infinito. Olhei para os passageiros, que ouviam música, fechavam os olhos, tentavam descansar ou conversavam com seus companheiros. Eles estavam seguindo a rotina como qualquer outro dia no avião. R nunca mais me respondeu, ou o idiota me bloqueou depois da nossa última conversa. É por isso que eu nunca mais durmo em meus voos, não importa o quão longa seja a viagem, ou um voo doméstico de 4 horas, uma viagem de 10 horas para a Europa ou 32 horas de voos internacionais para o sul da Ásia, e estou tão cansada.